Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, ¿qué tal? Vamos a estudiar. En la clase de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la polisemia de las palabras. Entonces yo pregunto a ustedes, ¿sabe lo que es la polisemia? ¿Lo que significa? ¿Cómo se utiliza? ¿Y por qué se denomina esse término? ¿Ya? Então vamos lá, galera. Polissemia das palavras. Você já escutou esse nome? Certamente, dentro da língua portuguesa, tenho certeza que os professores já trabalharam isso com vocês. A palavra polissemia, ela tem origem onde poli significa múltiplos, ou seja, vários, e semia está relacionada à semântica. Bem sabemos que a língua portuguesa ou qualquer outra língua, ela tem a parte da semântica que estuda justamente os significados. Então, a semântica é essa relação contextual de uma palavra com o seu contexto, formando um significado. Professor, e na língua espanhola isso também existe? Claro, galera. A língua espanhola é uma língua como outra qualquer. Então, ela tem o estudo da semântica, tem a morfossintaxe, tem todos os elementos que a linguística também estuda dentro dos campos linguísticos de outros idiomas também. Então, na aula de hoje, nós vamos entender como funciona isso na língua espanhola e como também podemos confundir essas palavras dentro do contexto do português. Por quê? Porque muitas palavras da língua espanhola, elas são semelhantes ou parecidas com a da língua portuguesa. Então, muitas das vezes, isso pode gerar um pouco de confusão, um pouco de ambiguidade e também aí de você querer atribuir diversos significados a um determinado termo que na língua espanhola significa outra coisa. Mas isso é um conteúdo para abordar mais na frente, nas aulas de heterossemânticos. Na aula de hoje nós vamos entender os múltiplos significados de uma palavra dentro do contexto da língua espanhola. Vamos lá, slide na tela. Eu começo aí com a situação comunicativa, para nós identificarmos aqui o uso da polissemia. Então observe esse primeiro personagem, ele diz, né? Tenho que hacer un arreglo en casa. Me prestaria tu sierra? Ou seja, ele fala que tem que fazer um conserto na casa dele. Então, ele pede emprestado uma serra. Então, destaca aí, galera, para a palavra sierra, que na língua espanhola, sierra, nesse sentido aí que o personagem está empregando, ele quer dizer uma serra de corte. Aqui no Brasil nós conhecemos como maquita. Muitas pessoas falam maquita, eu uso maquita para cortar madeira, ferro, fazer cortes. Então, é essa maquita aqui que o contexto está se referindo. Vamos lá, slide na tela, dando continuidade. E aí está o exemplo, né? Maquita, motosserra, tá? Lembrando que a palavra a sierra, ela tanto pode ser maquita quanto motosserra. Eu usei aí o motosserra para exemplificar. E aí o segundo personagem responde. Ah, lo siento, se la llevó mi hermano que está en la sierra. Ou seja, sinto muito, meu irmão levou, nesse momento ele está na serra. Agora observe essa palavra sierra, que também é igual à primeira, porém aqui ela tem um outro significado, galera. Aqui o personagem está se referindo à cadeia de montanhas, né? Ou seja, uma serra, um local, uma região montanhosa. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes é denominada aí, dentro da geografia local, como área de serra, porque é uma cadeia de montanhas. Então a palavra sierra, escrita de maneira igual, porém com significados totalmente diferentes. Então vamos lá, dando continuidade. Então vamos conceituar aí as palavras polissêmicas, já? Polissêmica tem mais de um significado, ou seja, muito significado a depender do contexto. Ou seja, que vai dizer o contexto? Eu costumo muito, galera, fazer uma referência nessa parte teórica aí do conteúdo. Aqui na língua portuguesa, nós temos um grande gramático aí, o Celso Cunha, né? O Celso Cunha, ele diz que a língua portuguesa, ela tem que ser avaliada de dois pontos de vista. Uma relação vertical e uma relação que ele denomina horizontal. Essa relação vertical, o Celso Cunha diz que são as classes gramaticais, ou seja, uma palavra, em regra geral, ela é classificada como uma classe gramatical. Por exemplo, a palavra livro. Geralmente ela é um substantivo. Então, essa relação, essa denominação, essa análise morfológica, morfologia, ela é uma relação vertical. Porém, quando se aplica essa palavra dentro de um determinado contexto,
aí nós falamos da relação horizontal, ou seja, a real significação que ela vai alcançar dentro de um contexto. Então, eu trago um pouco desse conceito, por quê? Porque, na verdade, o uso das palavras só faz sentido dentro da linguagem, dentro do contexto, dentro de um texto. Vamos lá, aí na tela, temos alguns exemplos aí, vamos explorar outros. Aí aquela confusão que eu falei para vocês, galera, uma palavra que na língua espanhola ela significa uma determinada coisa, né? E na língua portuguesa outra. Vamos observar. ¿Te tienes a ver una serpiente que le he traído a Pepe? Então a garota aí pergunta para outra se ela quer ver uma serpente. Serpente na língua espanhola, galera, é cobra, tá bom? Então na língua espanhola se diz serpiente, quer dizer cobra. Então ela pergunta se a outra quer ver a cobra que o Pepe trouxe. E aí a amiga brasileira pergunta, né? Nossa, cobra? Ou seja, nós temos aqui a tradução literal de serpente, realmente é cobra, porém cobra dentro da língua espanhola não quer dizer animal. Cobra está relacionado a valores. Aí ela responde, não, é grátis, ou seja, ele não cobra para ver a serpiente, que é a cobra da língua portuguesa. Vocês estão vendo que confusão pode gerar aí? Principalmente nessa relação do espanhol com a língua portuguesa. Então a palavra cobra, dentro da língua espanhola, ela é um verbo, né, imperativo nessa situação aí. Você cobra? Não cobra, é grátis, tá bom? Então, aí essa diferenciação para determinar, no caso aí, a polissemia dentro de línguas diferentes. Dando continuidade, aí temos mais um exemplo. Ayer recibí una carta de mi tío Alfonso que ya me incluía en la nueva carta de vino de su restaurante, ou restaurante, já. Então, temos a palavra carta, que tem dois significados diferentes. Carta diz você escrever, é um gênero comunicativo aí, um gênero quase em desuso já, tá bom? Mas que ainda muitos utilizam ainda. E a carta, que é o menu dos restaurantes, que também é chamado de carta. E também temos uma terceira carta, que nesse contexto ela não está sendo utilizada, mas vale ressaltar que carta também pode ser carta de baralho. Aí temos outras palavras aí que também têm diferentes significados. Por exemplo, a palavra banco, ela pode ser banco de sentar-se, ou um banco onde se deposita el dinero, la plata, ¿ya? Tenemos también la copa, que puede ser una botella, un vaso para servir vino, ¿ya? Una taza, un lugar donde se sirve vino, o también un premio que se gana los campeones del torneo de fútbol, en el campeonato, en la Copa del Mundo. La carta que nosotros ya hablamos, que puede ser una carta de escribir, una carta del menú del restaurante, ¿ya? También tenemos el cura que puede ser una santidad religiosa, una persona que conduce la misa, o puede ser también un medicamento, un remedio, como nosotros hablamos acá en el Brasil. También tenemos el flamenco. Flamenco puede ser una danza, ya una danza típica española, que se danza en Sevilla, que se danza en Valencia, que se danza en Madrid. Y ahí todavía tenemos también una ave, un animal, o sea, una especie, ¿ya? Entonces tenemos también la planta que puede ser la planta del pie, una parte del cuerpo humano, y también puede ser una especie de árbol, una planta. Tenemos también la palabra polo, que puede ser un helado, ¿ya? Un helado que las personas se consumen en día caluroso, en los días calientes. También puede ser un tipo de camisa, también polo, o puede ser los puntos, el hemisferio sur, el hemisferio norte del mundo, ¿ya? Y también tenemos la palabra mono, que puede ser una ropa, una pieza, una vestimenta de los hombres que trabajan, por ejemplo, el fontanero que trabaja con sertacanos, ¿ya? Lo que viste es el mono. Y también puede ser un animal, un primata, un mamífero. También tenemos la palabra tiempo, que puede ser un determinado momento del día, ya, un tiempo por la mañana, por la tarde, por la noche. También puede ser un clima, que además clima distinto de tiempo, ya, mas puede ser el tiempo está
um bom tempo ensolarado, um tempo caloroso, um tempo lluvioso, que llueve bastante. Y también tenemos la palabra cuello. El cuello que puede ser una parte del cuerpo humano, que nosotros acá en Brasil le llamamos de pescozo. Y también puede ser una parte de la camisa, de la camiseta. Tenemos el puño, ¿ya? El puño que también puede ser llamado de muñeca, el puño. La muñeca, el pulso y el puño, la parte de arriba. Y también la parte de la camisa, la parte que se pone la mano de la camisa, se dice puño también. Y la muñeca, como había dicho, una parte de la mano también, abajo de los dedos, y hay también un juguete. La muñeca con las niñas jugan. La hoja que puede ser de escribir, o una parte de la planta, que también tiene hoja. E aí, dentro do texto maior, galera, nós temos aqui, vamos explorar algumas palavras dentro desse texto. Ele regalo inesperado, quer dizer, o presente inesperado. Aí temos uma situação, tá bom? Eu vou destacar aqui para vocês a palavra carta, aqui. Aí eu pergunto para você, estudante, essa carta aí, é o menu do restaurante, é a carta de escrever ou é uma carta de baralho? Ah, professor, pelo contexto aí, eu acho que é uma carta de escrever, porque está dizendo ali anteriormente, né? Marta ali escreveu corretamente, estudante. Aqui nós temos um contexto, né, de escrever uma carta, depois ali a situação que ela manda essa carta para sua prima, e mais tarde ela recebe um presente, tá bom? Então, só usei aqui o texto para você fazer justamente essa relação horizontal que Celso Cunha fala dentro da língua, né, que é verificar o real significado, a semântica de uma palavra dentro de um determinado contexto. Vamos dar continuidade aqui. Agora nós vamos para a nossa parte prática, galera, e aqui nós temos realmente a nossa atividade. Aqui é para nós consolidarmos aquilo que foi construído aqui dentro dessa aula, tá bom? E verificar se vocês estão atentos a esse uso, né, e aplicação da polissemia das palavras dentro de um texto. Vamos lá, então temos texto aqui. Ah, professor, vamos fazer leitura? Calma, vamos verificar os enunciados, galera, porque dentro da língua estrangeira tem uma técnica chamada de scanner e skimming, né, que são estratégias de leitura. Onde o mais coerente dentro das questões aí de avaliações externas, como o Enem, ou outros modelos de avaliações, é você verificar o que é que o enunciado quer, tá bom? E depois você volta ao texto, porque se você ficar fazendo a leitura do texto, você vai ter que fazer uma, duas, três para poder entender. E às vezes nem entende. Por quê? Porque tem muitas palavras que você não conhece. Então o mais adequado é você verificar a questão e observar o que o enunciador quer de você e depois voltar ao texto para tentar procurar em búsqueda, como assim decimos. Vamos a saber? Então temos aqui a questão 1, a palavra banco. A palavra banco aparece no texto com diferentes significados. Qual das seguintes opções, aí é importante aqui, ó, o não, porque às vezes o estudante na empolgação fica emocionado, aí ele pensa que ele quer a correta, mas na verdade ele quer a incorreta aí. Ele quer que não é um possível significado da palavra banco. Então, vamos verificar aqui dentro do texto. Então, aqui, ó, no primeiro contexto aqui, a palavra banco. Sofia caminhava por el parque depois de sair de banco. Ou seja, galera, esse banco aqui, dentro do contexto, ele é o banco de sacar dinheiro, né? Então, dizer aqui que ele é uma instituição financeira, eu já arrisco. Por quê? Porque isso aqui é um significado possível. E a questão que é aqui não é possível, tá bom? Então, não vai marcar essa letra B aqui como a certa. Nossa, acertei, tá aqui, ó. Primeiro significado do banco é uma instituição financeira. Não, galera, mas ele quer que não é. Então, vamos voltar aqui no texto. Aí havia estado ali, emprestamos, operador. Descansar. Nós temos o segundo banco aqui. Vamos lá. Vamos analisar a oração depois da vírgula ali, tá bom? Pero ahora se detuvo a descansar em um banco. Então, ele descansou, galera. Agora, que banco é esse que ele descansou? Ah, é um banco de sentar, com certeza.
Ou seja, um assento de madeira para descansar. Então, também já risco essa daqui. Por quê? Porque essa daqui também é um significado da palavra banco e eu quero que não é. Grupo de peces. Grupo de peixe. Vamos analisar as outras. Aí a história segue aqui, maneira ganhar dinheiro, organizava os pensamentos, sacou uma carta do seu bolso, uma carta do seu melhor amigo, cheia de recordação, notícias emocionantes. Depois foi ler a carta em um restaurante, pediu a carta, né, o menu, almoço, comeu uma tortilha, ou seja, uma torta, observou caminhar na montanha, planeado visitar. Aí para uma excursão, lembrou que o seu irmão necessitava de ajuda para reparar uma serra elétrica que havia esculhambado, e se dirigiu ao hospital onde visitaria seu tio, e falou muito do padre, assegurando que finalmente se sentia melhor. Por outro lado, o remédio para a ferida. Observa, galera, dentro do texto ele não fala mais, né, não utiliza mais a palavra banco, ele utilizou dentro dessas duas situações. Agora vamos analisar, agora lembra, isso aqui é a relação horizontal. Poxa, professor, e essas outras três agora eu tenho que analisar na situação vertical, ou seja, olhar a parte da semântica, e qual dessas palavras eu nunca utilizo para se referir a um banco. Conjunto de provas em um laboratório, realmente pode ser, por quê? Porque você tem um banco de provas, um banco de questões. Então, ele faz sentido dentro de uma relação vertical, embora não esteja no texto. Então, eu posso utilizar dentro do contexto, tá bom? Aí, analisando essas outras questões, galerinha. Lugar onde se guardam documentos históricos. Realmente, pode ser um banco de arquivos, né, galera? Então, dentro dessa relação vertical, um banco de arquivos também pode ser possível. Agora, um grupo de peixes... Não, grupo de peixe não, né? Chama cardume, grupo de peixe, aquela questão de substantivo coletivo. Então, nós temos aí essa como alternativa correta, porque aqui não se enquadra aí dentro de um possível significado da palavra banco. Questão 2, aí a palavra carta tem mais de um significado dentro do texto. Aí qual das seguintes frases usa carta com significado diferente? Ó, diferente, galera, o enunciado é muito importante. Diferente de uma carta escrita por um amigo, ou seja, ela não pode ter o sentido de carta de escrever. É o que o enunciador está querendo dizer aqui, tá bom? É o que o enunciado diz. Sofia leu com emoção la carta. Opa, você quer carta de escrever, claro. Então, e eu quero aqui não. Né? Não. Com um significado diferente. Esse aqui eu descarto. En el restaurante pediu a carta para elegir sua comida. Opa, aqui a carta já tem um significado de menu, de cardápio. Vamos analisar a letra C. La carta que recebeu contém, recuerdo, recordações, notícias. Isso aqui é carta de escrever, tá bom? Letra D. La carta que escreveu levava selos antigos, ou seja, também é de escrever. Antigamente as cartas levavam selo, né? Hoje em dia acho que não se utiliza mais isso. Juan escreveu na carta de despedida. Então, isso aqui também é carta de escrever. Realmente, a carta que não faz sentido, né? Não tem esse sentido de escrita, é a carta do restaurante, que é o menu. Vamos dar continuidade aqui, questão 3. A palavra sierra se usa em texto com vários significados. Qual das seguintes frases utiliza serra relacionado com ferramenta de trabalho? Sofia planeava visitar La Sierra? Não, aqui é o local. La Sierra estava coberta por uma espessa neve? Não, aqui é relacionada à neve, estava coberta por neve, também é o local. Localização geográfica. Uso na sierra elétrica para reparar, ou seja, eu uso para consertar um móvel. Ah, professor, só para ratificar aqui, vamos analisar as outras, tá bom? Em La Sierra se encontram muitos senderos para excursionistas. Não, aqui é de local também. E La Beleza de la Sierra, ou seja, local também. Então, realmente aqui a nossa resposta é a letra C. Vamos à nossa questão 4, em texto, a palavra cura. Também tem mais de um significado. Qual das seguintes opções mostra um significado relacionado à saúde? Ou seja, não pode ser uma cura, ou seja, o medicamento. Ou seja, não pode estar relacionado a essa área da saúde. Então, vamos lá. Seu tio, né, falava muito de sucura.
assegurando que finalmente se sentia melhor. Ou seja, o tio falava muito da sua cura, dizendo que estava melhor, está relacionado à saúde. Eu quero um significado diferente. La cura de la herida, ou seja, a cura da ferida eu já descarto, né, galera? Cura da ferida é saúde também. Opa, el cura de la iglesia dio um sermão muito inspirador, ou seja, o representante ali religioso, o padre, deu um sermão muito inspirador. Então, essa daqui é diferente do contexto de saúde. Mas vamos analisar as outras só para confirmar. La medicina aplicada, já está aí falando a palavra medicina, né? Medicina está relacionada à saúde. Sofia esperava que a cura de seu resfriado, ou seja, aí, também relacionada à saúde. Então, realmente aqui nossa letra C. A questão 5 aqui é um link, uma gamificação. Vamos abrir aqui o link. Vamos jogar. Então, vamos lá. Olha só a questão. Opa, vamos espocar aí, né? Estourar ou acertar as palavras polissêmicas, ou seja, aquelas que têm mais de um significado. Então, tá voando aí várias palavras. Vamos acertar aqui. Raton, certo? Porque ela pode ser mouse ou pode ser um animal, né? Que é o rato. A palavra aqui naranja também, porque naranja pode ser a cor laranja ou a fruta. Aqui a palavra também maçã, que maçã pode ser a fruta ou pode ser a maçã do rosto, ou pode ser também um conjunto de quarteirão. Quarteirão a gente também utiliza maçã. Aí temos também aqui a palavra cometa, que pode ser uma pipa, um brinquedo, ou também pode ser aquele corpo celestial, os cometas. Aqui vamos acertar, só tem uma, couve-flor, frente. Frente pode ser a parte da testa e também pode ser a direção, o lugar. Né? Eu posso dizer que la farmácia está frente ao hospital, ou seja, está em frente. E aqui temos a palavra sierra, que nós já estudamos na aula de hoje, que pode ser local, é uma localização, pode ser de consertar, de serrar. A palavra língua, que também língua pode ser um idioma, pode ser uma parte do corpo humano. Aí temos também aqui a palavra copa, que pode ser de você um vaso, né, uma taça de você tomar vinho, ou também pode ser um troféu. A palavra munheca, que pode ser uma parte do corpo humano, pode ser um brinquedo, um foguete. A palavra mono, que pode ser um macacão, pode ser um animal primata. Então é isso, galerinha. Finalizamos aqui a nossa aula. O esgotamento do conteúdo não se encerra aqui. Continue estudando, utilize as plataformas. Tem a plataforma dentro da CMA que tem vídeos desse conteúdo. Tá bom? Também dentro do ensino híbrido. Se vocês tiverem acesso, lá também tem atividades dentro dessa temática, tá bom? Polissemia das palavras, também tem o Duolingo, tem o Bablá. Ou seja, continue estudando, não esgote aqui. Hasta luego!